Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Dicas da Fono. Já chega se inscrevendo se você ainda não for inscrito, deixando aquele like para o YouTube entender que o conteúdo aqui é de qualidade, relevante e entregar para bastante gente. Hoje eu vou falar sobre o que? Gagueira. E vou tentar explicar para vocês o que acontece no cérebro de uma pessoa que gagueja que faz com que ela gagueje. Vamos aprender? Só vem comigo! Então vamos lá, existem vários estudos acerca da gagueira, tentando descobrir uma etiologia, ou seja, o que causa a gagueira, mas ainda não se chegou a uma única conclusão do tipo, é isso aqui, única e exclusivamente isso aqui, que causa a gagueira. Então, a gagueira é considerada um distúrbio multidimensional. São vários fatores que interagem entre si e contribuem para que as disfluências apareçam na fala, para que aconteçam as interrupções no fluxo de fala. E recentemente eu estava fazendo um curso internacional sobre o assunto com o Dr. Scott Yaros, que é referência na área da fluência, da gagueira. É autor de vários livros, de vários métodos de tratamento para gagueira, tanto infantil quanto em adultos. E ele fez uma analogia que eu achei incrível. E essa analogia ele falou toda em inglês, obviamente, porque ele é americano. E eu vou agora traduzir essa analogia que ele fez, tá bom? Para vocês tentarem entender mais ou menos o que acontece. Para a gente entender o que acontece na gagueira, a gente precisa entender que a fala não é tão simples quanto parece. Então, para quem não gagueja, para quem não tem nenhuma alteração de fala, às vezes a pessoa pode pensar assim, é muito fácil, pensei, falei e é isso aí. Mas na verdade não. Existem várias habilidades de linguagem que a gente precisa ter bem desenvolvidas para que a fala aconteça. Então é como se existisse um quebra-cabeça no nosso cérebro que juntasse a nossa capacidade de ter ideias, de desenvolver um pensamento, de pegar esse pensamento e transformar em palavras, de pegar essas palavras e uni-las dentro de uma frase que esteja em uma ordem correta e de trazer essa frase para a boca, vamos dizer assim, de transformar isso num discurso oralmente de forma fluida, sem interrupção. Então, a analogia que o Dr. Yaros fez e que eu achei fantástica foi com uma linha de produção. Então, imaginem uma grande esteira numa linha de produção. E aí nessa esteira tem vários robôs trabalhando e cada robô é responsável por uma dessas partes importantes de linguagem que vão possibilitar que a gente fale de forma fluente. Então, o primeiro robô lá no começo da linha de produção, ele desenvolve uma caixa que são os pensamentos. Então, ele coloca essa caixa na esteira e essa caixa vai até chegar no segundo robô. Esse segundo robô é responsável pelo léxico. O que é o léxico? O meu léxico é a minha caixa de palavras, vamos dizer assim, é a minha memória. Então eu aprendo várias palavras durante a vida, eu guardo essas palavras na memória e essas palavras que estão lá guardadinhas são o léxico. Esse lugar onde as palavras estão guardadas é o léxico. Então esse robô número 2 vai até o departamento do léxico, pega as partes das palavras que vão expressar esse pensamento e coloca na caixa. E aí essa caixa vai rolando para a esteira até chegar no próximo robô. Esse próximo robô precisa montar essas palavras de forma adequada, que seria o quê? A morfologia da palavra. Então as palavras chegaram com as partes todas misturadas e esse robô tinha a função de montar adequadamente. Ele pegou aquelas partes, montou as palavras, colocou de volta na esteira e aí a caixa continua prosseguindo até chegar num próximo robô. Esse próximo robô é responsável pela sintaxe. E o que é a sintaxe? É a nossa capacidade de organizar corretamente as palavras dentro da frase, as frases dentro de um discurso, para se fazer entender. Se eu chegar falando um monte de palavras fora de ordem aqui, ninguém vai me entender, não é verdade? Então o robozinho da sintaxe foi lá e formou as frases daquele discurso. Então o robô da sintaxe colocou ali as frases prontas
E a caixinha foi rolando, rolando até chegar no próximo robô, que é o robô da fonologia. O que é a fonologia? Ele vai colocar sons nessas frases. Então, ele precisa colocar o som de cada uma das letras, na verdade, de cada fonema, cada som que a pessoa precisa fazer para produzir aquelas palavras. E assim por diante, até que essa caixa, nessa gigante esteira do nosso cérebro, chegue na boca e seja articulada, aconteça a produção oral. Tá, então eu falei para vocês aqui tudo que a gente precisa ter bem desenvolvido para conseguir falar. O que é importante saber? Que cada um desses robôs tem a sua função e um robô não pode fazer a função do outro. Então, um depende do trabalho do outro para que a fala aconteça. Se o robô lá do pensamento não tiver organizado as ideias, nem adianta ele colocar a caixa ali, os outros robôs não vão ter o que organizar. Então é importante que todos os robôs estejam trabalhando corretamente para a fala sair bem produzida. Vamos pensar então que o robô da sintaxe, que é responsável por organizar as frases, cometeu um erro ali. Cometeu um erro, já atrapalhou o resto do processo. Então, nesses momentos, o que acontecem? As disfluências. Já aconteceu com você, provavelmente, de você estar falando alguma coisa, de repente você falou algo errado e automaticamente você se corrigiu, não é verdade? Então, essas disfluências são comuns na fala de todas as pessoas, independente de ser uma pessoa que gagueja ou não. E isso acontece porque em algum momento desse processo produtivo houve uma falha, mas existe um robô responsável ali dentro também para corrigir. Então, é como se no meio desse processo produtivo tivesse também um supervisor que fica rodando ali por todos os setores para ver se o trabalho está sendo bem desenvolvido. E quando ele percebe que algum robô fez algo errado, ele aperta um botão de alerta vermelho para que paralise aquilo, para que aquela esteira volte um pouquinho, para que ele possa se corrigir antes do processo continuar. E aí a analogia que o Dr. Scott fez, que eu achei bem legal, foi a seguinte: quando acontecem esses erros, esse robô supervisor tem algumas hesitações no bolso da calça. O que seriam as hesitações? Seria o seriam esses sons que a gente faz quando algo interrompe o nosso processo de produção de fala e a gente vai ganhando tempo até que o erro lá dos robozinhos seja corrigido para que a gente continue o nosso discurso. Agora, se nós pensarmos no desenvolvimento de fala das crianças, por que essas disfluências aparecem com cada vez mais frequência? Porque esses robôs são funcionários novos, eles ainda não estão calibrados, eles ainda estão entendendo qual vai ser a função deles nesse processo de fala. Então, os erros acontecem com mais frequência, automaticamente a fala é interrompida com mais frequência. Porém, quando a criança passa por uma avaliação, a fono vai observar desses robozinhos o que não está trabalhando direito ali. Então, se for o robô da sintaxe que organiza as frases, aquela criança provavelmente tem um atraso de linguagem e vai ser preciso trabalhar nesse sentido. Se for o robozinho lá do léxico, tem um problema de vocabulário nessa criança, então a gente vai ter que bolar estratégias. Olha, eu acabei de cometer um erro aqui, eu falei gerar, automaticamente eu percebi que não usei a melhor palavra, voltei e falei uma nova palavra, eu até esqueci a palavra que eu falei. Eu falei, vai ter que intervir, né? Vai ter que pensar em estratégias para fazer uma intervenção em vocabulário, para ampliar o vocabulário dessa criança, para que ela consiga, então, formar frases. Pensa aí, uma criança que não tem um bom vocabulário, ela não sabe o nome das coisas. Como que ela vai formar frases para dizer o que ela quer se ela não entende, se ela não sabe muito bem o nome e função das coisas que a rodeiam? Entenderam? Então, a fono vai avaliar tudo isso. E o que acontece no caso da gagueira especificamente? Acontece que ainda não conseguiram entender aonde está o erro que fazem com que as disfluências gagas apareçam com mais frequência na fala. Se você não sabe o que são as disfluências gagas, eu já gravei sobre isso, vou deixar aqui em cima, mas são aquelas mais típicas da gagueira. Então, são os
bloqueios, são as repetições, são aquelas disfluências que chamam mais atenção e fazem com que a gente olhe para a pessoa e fala, essa pessoa tá gaguejando. É diferente das disfluências comuns, que são hesitações, como essa que eu acabei de fazer, né? Ou as interjeições, como né, sabe, né? Tipo assim. Essas disfluências são mais comuns. Então, o que acontece na fala de quem gagueja? Existe algum problema nesse setor produtivo lá do cérebro, até essas palavras chegarem na boca, que interrompem a fala por uma falta de sincronia nesse setor produtivo com os movimentos que a gente precisa fazer, que a gente precisa articular para falar. Porém, não é nenhum problema no robozinho. As pessoas que gaguejam, elas não têm uma dificuldade de pensar, nem uma dificuldade de vocabulário, nem também uma dificuldade de formular as frases. Elas sabem muito bem o que elas querem dizer. O problema é que, na realidade, existe um problema na integração de todo esse processo que faz com que as disfluências gagas apareçam. Então, desconfia-se que o problema seria na própria esteira, na esteira propriamente dita. Então, os robozinhos estão lá fazendo o serviço deles de maneira super adequada, mas algo que não foi identificado nessa máquina faz com que as disfluências apareçam. E por que eu estou fazendo essa analogia da máquina? Porque estudos de neuroimagem já demonstraram que existe diferença entre o cérebro das pessoas que são fluentes, que não gaguejam, e o cérebro das pessoas que têm gagueira. E essa diferença é muito sutil, não é uma diferença nítida que alguma pessoa que pega um exame ali de neuroimagem vai falar assim, aqui ó, esse aqui gagueja, esse aqui não. Não, é tão sutil que ainda não descobriram uma causa única, como eu acabei de falar para vocês aqui. A única coisa que se sabe é que existe no cérebro essa diferença e que interfere nesse processo todo que eu exemplifiquei para vocês aqui, usando o exemplo que eu aprendi no curso internacional com o Dr. Scott Yaros, que eu achei usando o exemplo que eu aprendi no curso com o Dr. Scott Yaros, que eu achei sensacional. Então, existe algo no meio desse setor que os estudiosos ainda estão buscando entender. E aí você pode me perguntar assim, Paula, mas se o problema é no cérebro, como é que o fonoaudiólogo pode mudar essa situação? Como é que o fonoaudiólogo pode ajudar? Então, existe uma coisa que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro aprender coisas novas, se adaptar. Então, o fonoaudiólogo ensina técnicas para que a pessoa consiga driblar um pouco essas disfluências. No caso das crianças, essa neuroplasticidade é ainda maior, porque a criança tem mais habilidade, né, de aprender coisas novas. A gente brinca que a criança é uma esponjinha, né, ela absorve tudo. Então, essa facilidade para se adaptar, para aprender, é maior do que nos adultos. Por isso, a remissão da gagueira acontece mais na criança do que em adultos. E os resultados variam, tá? Então, vai ter criança que não vai deixar de gaguejar no tratamento fonoaudiológico, mas ela vai diminuir significativamente a ocorrência dessas disfluências gagas e conseguir se comunicar de uma maneira melhor. E com os adultos, da mesma forma. Tem adultos que conseguem se beneficiar bastante das técnicas, conseguem colocar em prática e diminuir bastante as disfluências até a remissão da gagueira, e tem outros que não conseguem necessariamente acabar de vez com a gagueira, mas conseguem diminuir as disfluências e se comunicar de forma mais eficiente. O que eu quero ressaltar aqui é que, como eu disse naquela analogia, as disfluências fazem parte da fala de todas as pessoas. Inclusive, eu não cortei as minhas disfluências nesse vídeo, porque sim, mesmo eu sendo fonoaudióloga e trabalhando com comunicação e com fala, eu apresento disfluências na fala também. Então, é importante que as pessoas que gaguejam saibam disso, para elas não criarem uma expectativa de ir a fono e eliminar 100% das disfluências. Ninguém é 100% fluente. E é importante também que vocês saibam que, embora não tenha nenhuma conclusão do que exatamente cause a gagueira, de uma causa única, muitos estudos já foram realizados e continuam sendo realizados acerca desse assunto, e muito já se descobriu de coisas que podem ajudar nesse sentido, e o fonoaudiólogo é o profissional que vai poder colocar isso em prática com você, certo? Se você é uma pessoa que gagueja e precisa de ajuda,
Lá no meu site eu deixei uma lista de profissionais, você pode entrar lá, paulamourafono.com.br, que já fizeram o meu curso de avaliação em terapia da gagueira e que estão disponíveis para atendimento, tá? Eu separei esses profissionais por regiões do Brasil e cidades, caso você queira um atendimento presencial, para que você possa encontrar alguém mais próximo de você. Mas a maioria dos fonoaudiólogos agora também estão trabalhando com o teleatendimento. Isso pode ser feito de forma remota, no virtual, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para mim, deixa o seu comentário, o que você achou dessa analogia dos robôs, do setor produtivo, eu achei fantástico. E me acompanha também lá no Instagram, @dicasdafono, vai ser um grande prazer ter você por lá comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.